Pronto. Vamos iniciar aí. Boa noite a todo mundo. Bem-vindos os novatos. Quem não me conhece, eu sou o professor Regnoberto. Estou na disciplina de Direito Previdenciário. Né? Novidade, vocês já estão sabendo, né? Foi publicado o edital do concurso, né? Já com as 1000 vagas e todo o material que a gente vai ter que estudar nesses próximos 2 meses. Foi surpresa a prova para novembro, mas a gente vai chegar lá, né? Nesses 70 dias aí, estudar o máximo para a gente chegar na prova com o máximo de conhecimento, né? Estudamos na aula passada o histórico e os princípios da Seguridade Social. Quem não assistiu ainda, pede a gravação, assiste, né? O material está disponível para vocês, inclusive 18 questões de concurso anteriores, tá? Vocês já vão assistir a aula passada e fazer os exercícios, e as dúvidas podem mandar para a gente tirar as dúvidas de vocês, tá? Entrei com contato aí, o suporte do cursinho, eles mandam as dúvidas, a gente responde, ou se quiserem, manda no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, que a gente vai tirar essas dúvidas de vocês. Nós temos que correr contra o tempo, né? O edital trouxe a matéria de direito previdenciário maior do que foi no concurso anterior, né? O concurso anterior já cobrou muita coisa, para esse ano vai cair mais coisas ainda, e a gente vai trazer todas essas novidades mês de setembro, outubro, até o dia da prova em novembro. Tá certo? A gente vai estudar hoje, pessoal, a finalidade e os princípios básicos da Previdência Social. Tá? A gente já vai entrar na Previdência Social a partir de hoje, ok? Depois que a gente tiver estudado os segurados da Previdência, os benefícios previdenciários, a gente vai entrar na assistência social, também cobrado no concurso, a Lei 8742, que fala da assistência social, que existe também benefícios assistenciais que são administrados pelo INSS. Então, o INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social, que é Previdência, né? Nós vimos na aula passada, seguro, Previdência, lembram disso? Mas o INSS também administra benefícios assistenciais, benefícios da assistência social. Calma que não é Bolsa Família, não são os benefícios assistenciais que são concedidos, né? É um benefício específico, que é o benefício assistencial ao portador de deficiência e o benefício assistencial ao idoso. E mais, ainda o INSS, no âmbito da assistência social, também já passou a administrar o auxílio inclusão, que é outro benefício assistencial que nós vamos estudar também. Depois de terminado isso, vamos entrar na parte de custeio, saber as contribuições das empresas, dos segurados, como é que funciona, quais são os prazos, quais são os valores, quais são os percentuais. Tá? Terminamos o custeio, vamos para as novidades do edital desse ano. Vamos ver regimes próprios de previdência, vamos ver os benefícios de legislação especial, muitos benefícios novos que entraram para essa prova. E no mês de novembro a gente vai terminar exatamente no que o edital trouxe de novo. Então, mês de novembro vai ser só as novidades do nosso edital. Tá certo? Então, vamos começar sem mais delongas. Vocês podem acompanhar o material que foi disponibilizado para vocês. E eu vou dizendo a cada slide que vai passando, a gente vai dizer para vocês, olha, anota isso que é importante, destaca isso que é importante, viu? Vamos lá, iniciando. Pode passar o primeiro slide. Previdência Social, como nós vimos na aula passada, Seguro Social. INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Antigamente o INSS era chamado de INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Tá certo? Para fins da prova de vocês, previdência é igual seguro. Instituto Nacional do Seguro Social. Ok? Instituto Nacional do Seguro Social. Só organizando aqui o som. O pessoal aqui mandando organizar o som. Vamos lá. A Lei 8.213, pessoal, ela traz a definição e a finalidade da Previdência Social. Qual é a finalidade da Previdência Social? Olha aí o que diz logo o artigo 1º da Lei 8.213, que é a lei de benefícios. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção. Por motivo de... Aí ele vai dizer quais são os motivos que a Previdência Social vai atuar para garantir os meios indispensáveis de manutenção. Primeiro, a incapacidade laborativa, né? Incapacidade para o trabalho.
desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Percebam que a finalidade da Previdência Social é garantir meios de subsistência, né, meios indispensáveis, né, de existência, meios indispensáveis de manutenção, como a lei diz, para aquelas pessoas que estejam acometidas por algum risco social. E a Lei 8.203, ela indica aí quais são os riscos sociais, né? Quais são os riscos sociais cobertos? A incapacidade para o trabalho, desemprego involuntário, idade avançada, encargos familiares, prisão e morte. A lei fala tempo de serviço. Esse artigo 1º da Lei 8.213, ele está desatualizado nesse sentido. Porque tempo de serviço não é risco social. Risco social é aquilo que você está sujeito a, de uma hora para outra, ser acometido e ficar sem poder trabalhar. Aí você vai precisar da Previdência. Mas tempo de serviço não é risco social. É por isso que esse artigo ele está desatualizado. Pode passar o slide. E a gente vai pegar a definição que está na Constituição. Está mais atualizada. Olha o que a Constituição diz. Alguém falou? Olha o que a Constituição fala. A Previdência será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá na forma da Lei A, coberturas dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho. Olha, o primeiro risco social, já está mais explicado, incapacidade temporária ou permanente para o trabalho. Esse é o primeiro risco social. Você está aí trabalhando, contribuindo para a Previdência, de repente você é acometido por uma doença, essa doença gera uma incapacidade para o trabalho e isso faz com que você tenha direito a um benefício previdenciário, né? Logo, o que eu quero dizer, o risco social coberto pela Previdência, esse primeiro aqui, não é meramente a doença. Você pode estar doente e não estar incapaz para o trabalho. O risco social coberto é a incapacidade para o trabalho, seja ela temporária ou permanente. É isso que a Constituição está falando. Os eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho. E aí nós vamos já ver que benefícios são esses que vão cobrir esses riscos sociais. Tá certo? O risco social não é a doença, o risco social é a incapacidade para o trabalho. Eu gosto de dar o exemplo de quem tem diabetes. Tem muita gente que é doente, portador de diabetes, mas só por ser portador de diabetes, não quer dizer que você está incapaz para o trabalho. Muita gente que trabalha sendo diabético, entendeu? Então, a incapacidade para o trabalho é o risco social que é coberto pela Previdência Social. Entendido? A incapacidade para o trabalho. Seja ela temporária, vai dar direito a um benefício temporário, seja ela permanente. Se você está incapacitado permanentemente para o trabalho, aí você tem direito a uma aposentadoria por incapacidade permanente. A antiga aposentadoria por invalidez, vocês já ouviram falar? Aposentadoria por invalidez é uma aposentadoria que é devida quando a pessoa tem uma incapacidade permanente para o trabalho. Ah, professor, mas e a incapacidade temporária? Qual é o benefício? Aí você vai para o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. Já ouviram falar no auxílio-doença? Esse benefício mudou de nome. Hoje ele se chama auxílio por incapacidade temporária. Por que mudou de nome? Porque o risco social não é a doença, como eu disse. O risco social é a incapacidade para o trabalho. Por isso que chama-se auxílio por incapacidade temporária. Eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês anotarem, tá? Com os nomes dos benefícios. A gente está falando aqui somente dos riscos sociais que são cobertos pela Previdência Social. Falamos da incapacidade. Agora vamos para a idade avançada. A idade avançada é um risco social? É. Hoje vocês são jovens. Quando vocês ficarem mais idosos, a capacidade para o trabalho ela vai o quê? Vai caindo, não é verdade? Até chegar a um ponto que você não consegue mais trabalhar. É isso? E aí, dependendo da atividade que você desenvolve, você fica incapaz para o trabalho em razão da idade, mais antes ou mais depois, vai depender da sua profissão. Um agricultor, por exemplo, não é isso? Tem direito à aposentadoria mais cedo. Ou seja, a idade avançada, esse risco social chega mais cedo para ele, né? Por ser uma atividade mais desgastante, mais penosa, trabalhando de sol a sol. Certo? Então, idade avançada é também um risco social que é coberto
pelos benefícios previdenciários. A gente vai ver que benefícios são esses. Também a Previdência Social tem o objetivo de garantir cobertura, garantir proteção à maternidade, especialmente à gestante. Todo mundo conhece o benefício previdenciário, que é o salário maternidade, né? Esse é o benefício que cobre o risco social, né, relativo à maternidade. Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Que benefício é esse? Seguro-desemprego. Seguro-desemprego protege o trabalhador em caso de desemprego involuntário. Mas, professor, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que estudar a legislação de seguro-desemprego. Eu pensei que o seguro-desemprego era concedido pelo pessoal do Cine, pelo pessoal lá do Ministério do Trabalho. O que é que tem a ver seguro-desemprego com o INSS? O que é que vocês acham? Vocês vão ter que trabalhar ou não? Vão ter que estudar seguro-desemprego? Vão estudar um seguro-desemprego específico, que é o seguro-desemprego para o pescador artesanal, que inclusive está no edital desse concurso, seguro-desemprego do pescador artesanal. Tá? Nosso material, nossas aulas já estão contemplando esse benefício. Outro risco social são chamados benefícios para os segurados de baixa renda. São benefícios complementares, né? O salário família. O salário família, ele faz uma complementação da renda para quem tem filhos menores de 14 anos. Não são todos os segurados que têm direito a esse benefício, apenas os de baixa renda. É o salário família. O auxílio reclusão para os dependentes dos segurados que forem presos, né? Você é casado com o segurado da Previdência, trabalhador, e esse trabalhador ele é preso. Você tem direito a um benefício previdenciário chamado auxílio reclusão. O auxílio reclusão, que não é pago para o preso, é pago para os familiares do preso, para os dependentes do preso. Né? Para os dependentes do preso, auxílio reclusão. E, por último, o risco social mais comum de todos. Esse risco social todos nós vamos sofrer, né, um dia, todos nós iremos morrer um dia, né, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos morreremos. O risco social morte, também coberto pelo benefício de pensão por morte. Então, olhando aqui de cara para o que está dito nesse slide, você já identifica vários benefícios previdenciários. Muitos aqui você já conhecem, tem alguém da família que já recebeu, tem alguém da família que está recebendo. Então, estudar benefício previdenciário é muito simples, é muito fácil, porque você consegue identificar situações, né, do dia a dia. Né? E para fins da prova de vocês, primeiro, o que vocês têm que saber sobre esse slide aqui que é importante? A organização do regime geral de previdência social, organização em forma de regime geral. O que a gente chama de RGPS, né? RGPS é o regime geral de previdência social. É um regime único que engloba todos os trabalhadores da iniciativa privada, regime geral de previdência social. Ele tem como premissa o caráter contributivo, né? Previdência, como eu disse na aula passada, tem que haver contribuição, ou seja, você se filia à previdência mediante contribuição. Para ter direito a um benefício previdenciário, tem que ter contribuição, né? Caráter contributivo. E o outro é o da filiação obrigatória. Essas duas premissas aqui são muito importantes. Filiação obrigatória, né? Ou compulsória. Essas duas premissas são muito importantes. Tá? São as características básicas do regime geral de previdência social. Pode cair na prova? Filiação compulsória. É a mesma coisa. Tá? Sinônimo. Filiação obrigatória ou filiação compulsória. Isso aí que eu estou anotando, vocês já podem anotar. Certo? O regime geral de previdência social tem essas duas premissas, o caráter contributivo, ou seja, necessita contribuição, né? Contribuição, ela é necessária. A contribuição, ela é necessária. Contribuição necessária para fazer jus aos benefícios. Vocês já anotam, né? O caráter contributivo quer dizer contribuição necessária para ter direito aos benefícios previdenciários. Ok? Caráter contributivo e filiação obrigatória. O que a filiação obrigatória diz? Todo aquele que exerce atividade remunerada
são obrigatoriamente filiados ao regime geral, tá? Todos que exercem atividade remunerada são obrigatoriamente filiados. São obrigatoriamente filiados ao regime, ao RGPS. Não é dada escolha para o trabalhador. Trabalhou, meu amigo, obrigatoriamente você está afiliado ao regime geral. Não é lhe dado escolha, ou seja, filiação obrigatória, filiação compulsória. Você não pode escolher se filia ou não. Certo? Copiaram essas duas definições e são premissas básicas do regime geral de previdência social. Vamos falar dos benefícios, pessoal. Os benefícios que são hoje previstos para fazer cobertura a esses riscos sociais que nós falamos agora. Como eu disse, esses riscos sociais, cada um tem um benefício respectivo, né, para dar ao trabalhador meios de subsistência, né, meios indispensáveis de manutenção. Posso apagar aqui? Pois vamos lá. A regrinha que eu dou, a dica que eu dou para aprender os 10 benefícios, né, de forma bem mais simples, eu chamo a regrinha do 4, 3, 2, 1. 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e uma pensão. São 10 benefícios que vocês têm de cara, pelo menos aprender os nomes. Quando a gente for estudar cada um deles, a gente vai estudar as regras respectivas de cada um deles. Certo? Vamos lá. A regrinha do 4, 3, 2, 1. Como é que funciona? 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e uma pensão. Eu costumo fazer essa regrinha para facilitar, principalmente quando o aluno está iniciando os estudos. 4 aposentadorias, 3 auxílios, 2 salários e uma pensão. São esses os 10 benefícios que vocês já vão de cara, né, aprender os nomes, e depois a gente vai aprender nas aulas de benefício as regrinhas específicas de cada um deles. Quais são as 4 aposentadorias? Quem já estudou a matéria? 4 aposentadorias que você já vai de cara saber aqui que existem e que fazem essa cobertura previdenciária. A primeira aposentadoria que eu falei, está aí no quadro, para fazer cobertura do risco social, chamado incapacidade permanente para o trabalho. Que aposentadoria é essa? Que faz frente à incapacidade permanente para o trabalho? Isso. A aposentadoria por incapacidade permanente. Antiga aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela tem hoje esse nome. Aposentadoria por incapacidade permanente. Ela faz frente ao risco social da incapacidade permanente para o trabalho. Ok? Segunda aposentadoria. Aposentadoria programada. Aposentadoria programada. Aposentadoria programada, que é aquela aposentadoria que faz frente, que cobre o risco idade avançada. Você vai se aposentar com a aposentadoria programada. Essa aposentadoria programada, ela reúne requisitos mínimos de idade, mais tempo de contribuição mínimo. Você basta ter a idade. Você tem que ter a idade e também um tempo de contribuição mínimo. Certo? Essa é a aposentadoria programada. Nós temos outra aposentadoria também, que vamos aprender, a aposentadoria especial. A aposentadoria especial. É aquela aposentadoria para quem trabalha sujeito aos chamados agentes nocivos. Agentes nocivos, aquelas pessoas que trabalham com agentes perigosos, insalubres, né? Quem trabalha com risco biológico, com risco de contaminação, radiação.
a gente vai ver quais são esses riscos nocivos que cometem, né, o trabalhador. E aí dá direito a ele a uma aposentadoria especial, só por ele estar sujeito a agentes nocivos. E por último, a aposentadoria por idade do trabalhador rural. Eu disse que o trabalhador rural tem requisitos diferenciados. Então, existe uma aposentadoria específica para ele. O trabalhador rural tem uma aposentadoria específica, né? É a aposentadoria por idade. Tá? As 4 primeiras aposentadorias, já vão se acostumando com os nomes, a gente vai estudar elas nas nossas aulas de benefícios. Tá? São os benefícios aí que eu estou dando, os benefícios que estão fazendo a cobertura desses riscos sociais dos quais nós falamos. Temos agora 3 auxílios, 2 salários e uma pensão. O primeiro auxílio, que faz a cobertura a esse evento da incapacidade temporária. Qual foi o benefício que eu disse? O benefício que faz cobertura à incapacidade para o trabalho. Isso. Que hoje é chamado auxílio por incapacidade temporária. Auxílio por incapacidade temporária. É o antigo auxílio doença. Hoje chama-se auxílio por incapacidade temporária. Faz cobertura ao risco social chamado incapacidade para o trabalho. Tá? Outro auxílio, também por incapacidade, é o auxílio acidente. Auxílio acidente. Nós vamos ver quando é que o segurado tem direito a esse benefício do auxílio acidente. É outra situação. E, por último, o auxílio que faz frente ao risco social chamado prisão, né, que nós vimos que a prisão é um risco social. Nós temos, para esse benefício, o auxílio reclusão, que é pago aos dependentes. Né? Não é pago para o preso, é um benefício pago para os dependentes do preso. Né? Muito cuidado aí com as fake news que disseminam aí sobre esse benefício. Colocam aí nas redes sociais que esse é um benefício para sustentar os presos. Não é. Esse benefício é para sustentar os familiares do trabalhador que for preso. Sustenta o preso, não. O preso é sustentado pelo Estado, na prisão. Esse benefício é para sustentar as famílias, né? As mulheres, os filhos dos presos. Esse é o auxílio reclusão. 2 salários. O primeiro salário, mais famoso de todos, é o salário maternidade, né? Para a empregada segurada ou segurado, segurada gestante, que tem filho, ou que adota filho, que a gente vai ver esse benefício bem especificamente, bem detalhadamente. E o salário é o salário família. Pessoal, hoje eu estou só falando só dos nomes, tá? Nós vamos ter uma aula específica de cada um desses benefícios, então não se preocupem. Só para aprender os nomes, para a gente já começar a falar de benefício previdenciário. Salário família é para fazer frente ao risco social chamado encargos domésticos. Quem tem filho recebe um benefíciozinho, uma cotazinha, né, para ajudar nas despesas domésticas com esses filhos. Esse benefício é chamado salário família. Não, não é o Bolsa Família. Pronto. Não é o Bolsa Família, tá, pessoal? Bolsa Família é um benefício assistencial. Eu estou falando aqui do benefício previdenciário chamado salário família, é outra coisa, tá? Que inclusive o salário família chama-se Auxílio Brasil, né? É outra coisa. Salário família é uma cota que você recebe no seu contra-cheque, uma cotazinha que hoje o valor é um valor bem alto que você recebe por cada filho no seu contra-cheque. Você recebe o salário família no seu contra-cheque. É um valor assim astronômico, é R$ 56. R$ 56, tá? Para cada filho. Como é? É como se fosse um abonozinho, né? É um abonozinho de idade, né? Não, tem não. Tem limite de idade, 14 anos. 560. Dá para comprar 10 latas de leite para cada um desses filhos. E o último benefício previdenciário, pessoal, a pensão por morte. Esse benefício não mudou, né? Todo mundo sabe que benefício é esse. É pago. Oi? É.
Para em algumas situações não vai ser mais vitalícia, né? Vai depender da idade. Vai depender da idade, né? Da esposa, né? Na data do óbito. A partir de 45 anos que fica vitalício. 44. Quando a lei foi alterada, era 44 anos. Já houve uma atualização, já mudou para 45. Né? Para poder a esposa agora ter a pensão vitalícia, tem que ter 45 anos de idade na data do óbito. Ok, pessoal? Vamos estudar esses benefícios numa aula específica, tá? A gente vai estudar cada um desses benefícios. A gente está aqui somente introduzindo a Previdência Social para que vocês tenham noção do que vos espera. Ok? Vamos lá, próximo slide. Pronto. Quais são os regimes de previdência que existem no Brasil? Vamos ver essa classificação. Vocês acompanham o material de vocês, não precisam copiar, tá? Isso aqui está no material. A classificação dos regimes de previdência no Brasil, de acordo com o ponto de vista financeiro. Posso apagar aqui os nomes dos benefícios? Todo mundo já copiou? Pois vamos lá. Do ponto de vista financeiro, existem dois tipos de regime de previdência, que é o regime de repartição simples e o regime de capitalização. O regime de repartição simples é o regime adotado no Brasil. É o regime adotado no Brasil pela Previdência Social, que nós falamos na aula passada. O regime de repartição simples, o que é? É aquele regime onde a contribuição de todos vem para um fundo único, né? E desse fundo único é distribuído as parcelas de benefício para todos, né? Ou seja, todo mundo contribui para um fundo único e esse fundo único financia as aposentadorias de todo mundo, financia os benefícios de todos, tá? Esse é o regime de repartição simples. Ou seja, é meramente uma repartição para todos, né? A Previdência, ela obedece, a Previdência Social obedece esse tipo de repartição, que é esse regime de repartição simples. Diferentemente do regime de capitalização, que é adotado pelas previdências privadas. Qual é a diferença, professor? Na repartição simples, todo mundo contribui para um fundo único, e desse fundo único vai sair os benefícios para todos os trabalhadores. Na capitalização, não. A capitalização, você contribui para uma poupança que é só sua, e essa poupança ela vai render ao longo dos anos, e dependendo do valor dos rendimentos dessa poupança individual, é que vai ser feito o cálculo do seu benefício. Enquanto na repartição simples, todo mundo paga o benefício de todo mundo, na capitalização, somente você paga seu benefício. Vai depender de quanto você contribui e de quanto essa contribuição rende ao longo dos anos, né? Então, isso aqui é adotado na Previdência Pública, isso aqui é adotado na Previdência Privada. Tá? Então, existem esses dois regimes de previdência de acordo com o ponto de vista financeiro. O regime de repartição simples e o regime de capitalização. Pode passar. Eu não vou me adentrar muito, porque isso aqui basta você saber o conceito, tá? E o conceito está no material de vocês. Pronto, a classificação quanto ao regime contratado. Existe o regime de previdência de valor de benefício definido e existe o regime de contribuição definida. Qual a diferença? Ora, o regime de benefício definido, você quando se filia a esse regime de previdência, você sabe quanto vai ser o seu valor do seu benefício. Se você, por exemplo, se filia à Previdência Social, você sabe que a lei garante que quando você se aposentar, você vai ter sua aposentadoria calculada segundo os critérios A, B, C e D. Ou seja, é um regime de benefício definido. As regras de benefício já estão definidas, já estão claras, né? Agora, o regime de contribuição definida é aquele regime que você sabe quanto você paga de contribuição, está definido, eu vou pagar X, mas o valor do benefício você não sabe. É utilizado justamente pela capitalização. Você sabe quanto você vai pagar por mês no regime de capitalização. Agora, o valor do seu benefício previdenciário vai depender de quê? De quanto você paga, dos rendimentos que essa poupança individual vai render ao longo dos anos. Tá? Então, você já percebe, ó, a Previdência Social está nesse regime aqui, do benefício definido. Por quê? Porque tem uma lei dizendo, você vai se aposentar, vai ser esse critério que vai ser usado para o cálculo de sua aposentadoria. Nesse aqui, não. Na contribuição definida, você apenas sabe o valor da contribuição, mas não sabe o valor do benefício. Então,
Só existem esses dois. Não, isso é uma classificação de acordo do ponto de vista financeiro, né? O da repartição, como eu disse, é um fundo único, de onde saem os benefícios para todos. O de capitalização é um fundo individual de cada trabalhador, né? E esse fundo vai render ao longo dos anos e vai lhe dar direito aos benefícios, né? O valor é que não é. De acordo com essa outra classificação aqui, quanto ao regime contratado, o valor do benefício aqui não é fixado previamente, né? O valor da contribuição é, mas o valor do benefício não. Isso é meramente uma classificação, pode ser cobrado em prova, né? E você já identifica. A repartição simples são os regimes públicos. O regime de capitalização é a previdência privada. O regime de benefício definido é a previdência social. O regime de contribuição definida, o regime de capitalização. Então você vai fazendo logo esses links, né? Você já vai entendendo a diferença entre você ser filiado a uma previdência pública ou uma previdência privada. Na previdência privada, enquanto na previdência privada você contribui sozinho e o seu benefício só você quem paga por ele, né? Só você paga por ele. Na previdência pública, além de ser toda a sociedade contribuindo, todo mundo contribuindo para um fundo único, você já sabe que vai sair daquele fundo, daquele regime, um benefício já com valor definido, porque você já sabe quais são as regras que vão ser usadas, né, para calcular o benefício. Então você percebe a diferença, né, entre o regime de benefício definido e o regime de contribuição definida, entre o regime de repartição simples e o regime de capitalização, tá certo? Primeiro está mais ligado à previdência pública, o segundo mais ligado à previdência privada. Nós temos atualmente em vigor no Brasil, pode passar, por favor, e aí vocês vão acompanhar no material de vocês, 3 regimes de previdência. Tá? Esse quadrinho aí explica bem os regimes de previdência que nós temos no Brasil. Os regimes básicos, que é subdividido em regime geral e regime próprio, e temos a previdência complementar. Nós temos 3 regimes aí, né? 3 regimes de previdência no Brasil. Regime geral de previdência social. Quem é que está afiliado ao regime geral de previdência social? Todos os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos efetivos, desde que não sejam amparados por regime próprio de previdência. Por que isso, professor? Porque o regime próprio de previdência, que é o chamado RPPS, ele abrange, né, ele ampara todos os servidores efetivos. Vocês, quando vocês passarem no concurso, vocês vão estar amparados pelo regime próprio de previdência da União, certo? Os servidores do Estado, policial militar, professor estadual, eles são amparados por qual regime de previdência? Regime próprio de previdência social. Todo mundo que é servidor efetivo são vinculados, são amparados por regime próprio de previdência. Mas existe servidor efetivo que não está amparado por regime próprio. Quem são os servidores efetivos que não são amparados por regime próprio? São servidores municipais, tá? Servidores públicos, concursados, municipais. Embora sejam servidores efetivos, lá naquela prefeitura onde ele trabalha, não foi criado regime próprio de previdência. Por exemplo, aqui no Crato e no Juazeiro, existe um regime próprio de previdência. Então, os servidores efetivos concursados do Crato, do Juazeiro, são todos vinculados a regimes próprios de previdência municipais. Né? Aqui no Crato, a chamada Previcrato. No Juazeiro, Previjuno. Já ouviram falar nisso? Os servidores concursados do Crato, eles não são mais atendidos pelo INSS, não são mais atendidos pelo regime geral de previdência social. Eles têm uma vinculação específica, tem um regime próprio de previdência para eles. Tá? Então, todos os servidores federais, tá? Todos os servidores federais, como vocês, quando passarem para o concurso do INSS, servidores federais efetivos, eles vão estar amparados por qual regime próprio, qual regime de previdência? O regime próprio de previdência da União. Todos os servidores federais efetivos. Regime próprio de previdência da União. Tá? A gente vai terminar aqui para a gente ver as perguntas que estão nos fazendo lá no YouTube. Os servidores estaduais.
Servidores efetivos também, estaduais, estão vinculados a qual regime de previdência? Os regimes próprios de previdência dos estados. Tá? E os servidores municipais, é aqui onde eu quero chegar, os servidores efetivos municipais. Onde é que esses servidores estão? E aí surgem duas possibilidades. Tá? Se o município, aí vocês vão copiando, viu? Isso aqui não tem no material. Se o município criou RPPS, ou se o município não criou RPPS. Para onde vão esses servidores públicos efetivos dos municípios? Se o município criou, como eu disse, RPPS, esses servidores efetivos municipais vão para onde? Vão estar amparados pelo RPPS. Corrigindo aqui, esses servidores vão estar amparados pelo RPPS municipal. RPPS municipal. Eu dei o exemplo aqui dos servidores do Crato e dos servidores de Juazeiro. Estão amparados pelo RPPS municipal. Agora, se os servidores concursados efetivos municipais estiverem trabalhando no município que não criou RPPS, eles vão ser amparados por quem? Vão ser amparados pelo Regime Geral de Previdência Social. Eles continuam filiados ao Regime Geral de Previdência Social, que é o regime que é administrado pelo INSS. Então, nós temos aí um resumo de como se filiam os servidores. Como se filiam os servidores. É a iniciativa do prefeito, da Câmara Municipal, é a iniciativa deles, tá? É a iniciativa deles. Tem uma pergunta aqui no YouTube, a Lia Cardoso pergunta: professor, no caso do regime de capitalização, quando a instituição financeira, digamos, quebra, como fica em relação ao segurado? Quem custeia? É um problema, viu, Lia? É um problema quando a instituição financeira quebra. Graças a Deus, ultimamente, não temos mais, né, instituições financeiras quebrando no Brasil. Né? O governo sempre socorre os bancos, tá? Mas é um risco que se corre para quem faz essa contratação de regime de capitalização através de bancos, né? É colocar na mão de Deus, né? Mas eu acho que é difícil um banco quebrar hoje no Brasil. Os bancos têm socorros do governo, né? Ok? Nós estamos aí falando dos regimes básicos de previdência. Vou deixar aqui o chat ligado para a gente acompanhar as perguntas dos alunos. Mais uma coisa é o seguinte, Lia. Se o banco está pagando uma previdência para você e esse banco quebrar, isso não vai para o governo não, viu? Isso não vai para o governo. E aí é uma situação de demanda judicial. De demanda judicial para resolver essa situação. Mas o governo não vai amparar essa pessoa não. Ok, pessoal? Entendido aqui? Por isso que diz, olha só, Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, ele abarca todos os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos efetivos não amparados por RPPS. Então, essa situação aqui, ó, é essa situação ali que está se referindo nessa primeira parte do slide, o nosso quadrinho azul, o RGPS. Todo mundo que trabalha em carteira assinada está afiliado a qual regime? Regime geral. Os agricultores, regime geral. Quem trabalha no comércio, regime geral. Então, o regime geral ele abarca todo mundo, com exceção de quem? De servidores públicos efetivos amparados por regime próprio. Se o servidor público é amparado por regime próprio, União, estados e os municípios que criaram regime próprio, esse pessoal, todo mundo sai do regime geral. E fica no regime geral apenas servidores públicos vinculados a município que não criou regime próprio de previdência social.
E o RGPS é o Regime Geral de Previdência Social. Então, esses aí são os regimes básicos de previdência social que existem hoje no Brasil. O RGPS e o RPPS. RGPS, Regime Geral de Previdência, e o RPPS, Regime Próprio de Previdência. O regime próprio, como eu disse, ele é privativo para servidores públicos. Ok? Todo mundo entendeu até aí? Vamos lá. Vou deixar aqui o YouTube ligado, que aí o pessoal que está assistindo, está interagindo aí com a gente, assistindo online, podem mandar as perguntas. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem mandar, que eu estou aqui com o bate-papo ao vivo aberto. E a previdência complementar, como nós vimos? A previdência complementar, que funciona pelo sistema de capitalização, né, que é o sistema administrado pelos bancos, onde o trabalhador faz uma poupança individual, e essa poupança ela vai render por muitos anos, e aí vai dar um benefício que ninguém sabe qual vai ser o valor. Né? É o benefício de contribuição definida, é um regime de contribuição definida. Os regimes de previdência complementar, no Brasil existem hoje dois. A previdência complementar privada, que é administrada por instituições privadas, bancos, né, instituições financeiras, ou alguma instituição de direito privado, e a previdência complementar dos servidores públicos. Ela pode ser aberta ou fechada. Né? A previdência complementar privada pode ser aberta, como a previdência privada também pode ser fechada. Qual a diferença, professor, entre a previdência privada aberta e a previdência privada fechada? O nome já está dizendo. Quando é aberta ao público. Qualquer pessoa pode contratar uma previdência privada aberta. Você chega no banco, eu quero fazer a contratação de uma previdência privada. Qualquer pessoa chega no banco e faz essa contratação. Todos os bancos têm suas previdências privadas abertas. Né? O Itaú tem uma previdência chamada FlexPrev Itaú. Bradesco Previdência. Banco do Brasil tem lá, Brasil Prev, não sei o quê. Todo banco tem sua previdência privada aberta. Qualquer pessoa pode fazer essa contratação. Agora, a previdência complementar fechada, aí não, essa previdência fechada, ela é privativa para determinados grupos de pessoas. Tá? Ela é privativa para determinados grupos de pessoas. Por exemplo, os advogados são filiados à OAB. A OAB criou uma previdência privada fechada. Só quem pode contratar essa previdência fechada quem é advogado. Então percebam que ela não é aberta a todo o público, né? Como a previdência dos bancos. A previdência privada fechada, ela é privativa, ela é fechada para um determinado grupo de pessoas. Tá? Existe previdência privada fechada para, por exemplo, empregados públicos que trabalham em empresas públicas. O exemplo que eu dou, os funcionários dos Correios. Aí eles têm uma previdência complementar privada fechada. Só quem contribui para essa previdência privada fechada são os trabalhadores dos Correios. É fechada só para eles. Esses aí são chamados fundos de pensão. No caso dos Correios, o fundo de pensão é o Postales, chama Postales. Né? Só quem contribui para esse fundo de pensão são empregados dos Correios. Então, embora seja uma previdência complementar privada, ela é fechada. Essa característica fechada é porque ela é fechada para determinados grupos. Ela não é aberta ao público como a outra dos bancos, como a previdência privada aberta. Certo? E nós temos também previdência complementar dos servidores públicos. A previdência privada dos servidores públicos. Qual é? A previdência complementar dos servidores públicos. Nós temos a privada e temos a dos servidores públicos. Essa previdência complementar dos servidores públicos é aquela que vocês vão se filiar quando passarem no concurso do INSS. Vocês vão ter direito a uma previdência complementar de vocês, servidores públicos. Desde 2013, todos os novos servidores públicos federais, eles têm a opção de contratação de uma previdência complementar. Tá? Tem a opção de fazer essa contratação. É uma previdência complementar específica para servidores públicos. Certo? Ela serve para quê, professor? Desde 2013 foi criado um teto para o serviço público. Você vai entrar no órgão federal como o INSS.
né? Vocês vão entrar hoje ganhando R$ 5.900. Vocês vão ter reajustes anuais. Quando vocês atingirem esse teto, aí vocês, se quiserem ter um benefício acima desse teto, vocês têm que contratar uma previdência complementar. Se não quiserem, vocês vão ficar recebendo somente o teto do regime geral, que hoje é R$ 7.087. Mas não é interessante. Por quê? Porque quando você for se aposentar, se você estiver ganhando 15 mil, o teto do regime geral é 7 mil. Se você não tiver feito essa previdência complementar, você vai se aposentar só com 7 mil. Então vai cair sua renda, vai cair o seu padrão de vida, né? Então a previdência complementar para os servidores públicos serve justamente para isso, né? Para que o servidor público tenha direito a um benefício condizente com sua renda. Porque se ele não fizer essa contratação, ele vai se aposentar com benefício limitado a um teto. E geralmente esse teto não vai ser o mesmo valor do seu salário. Entendido? Então, para os servidores públicos que forem contratados a partir de 2013, no âmbito federal, todos têm que fazer essa contratação, se quiserem ter um benefício acima do teto. Se não contratarem, eles vão ter a sua aposentadoria limitada. E aí vai ter uma queda no seu padrão de vida, né? E isso ninguém quer, não é isso? Agora, a característica principal da previdência complementar, nós estamos falando aqui, ó, regime básico e previdência complementar. Os regimes básicos, eles são obrigatórios. Lembram? Regime geral, filiação obrigatória. Regime próprio, filiação obrigatória. Você é servidor público federal aprovado no concurso do INSS, quando você for tomar posse, você não vai escolher. Ah, eu não quero me filiar a regime próprio de previdência. Não tem essa escolha. Então, o regime básico, ele é obrigatório. Agora, a previdência complementar, ela é facultativa. Ela é facultativa. Você se filia se quiser. Ah, professor, mesmo sabendo, eu como servidor público tenho que fazer essa contratação. Se eu quiser ter um salário, se eu quiser ter uma aposentadoria igual ao meu salário, eu sou obrigado? Não. Se você não quiser se filiar à Previdência Complementar dos Servidores Públicos, você não é obrigada, ela é facultativa. A diferença principal do regime básico para a Previdência Complementar, regimes básicos são de filiação obrigatória e as previdências complementares são facultativas, tá? Isso aí é a dica para vocês anotarem agora. Regimes básicos, filiação obrigatória, seja o regime geral, seja os regimes próprios. Já a previdência complementares, elas são de filiação facultativas, ou seja, não obrigatória. Você se filia se quiser. Anotem isso, que isso aí é muito importante. Só passar aqui o pano rapidinho. Regimes básicos, filiação obrigatória. Regimes básicos, filiação obrigatória. Regimes básicos, filiação obrigatória. E aí nos regimes básicos nós temos o RGPS e RPPS, né? São de filiação obrigatória. Já as previdências complementares, elas são de filiação facultativa. Filiação facultativa. Facultativa quer dizer o quê, professor? Não obrigatória. Você se filia se quiser. Vai depender da sua vontade. E nas previdências complementares nós temos as privadas, né? As privadas e as previdências complementares dos servidores públicos. Todas elas são de filiação facultativas. Aberto é quando é aberto a qualquer pessoa. Fechado é quando é restrito a um grupo específico de pessoas. Pronto, os servidores públicos hoje, eles estão na previdência complementar fechada. Ainda não foi criada uma previdência complementar aberta dos servidores públicos. Por enquanto, só tem a fechada. Só tem a fechada. Tem a aberta e fechada, mas é a possibilidade de haver a aberta e fechada. Mas, por enquanto, só tem a fechada. Só foi criada até agora só a previdência complementar fechada. Entendido, pessoal?
A diferença básica entre esses regimes de previdência são essas, né? Vamos lá, pode passar o slide, por favor. A característica do regime geral de previdência social, tá? Isso aí já tem no slide de vocês, não precisam copiar. As características do regime geral de previdência social, que é um regime básico, né? Que é o regime que abrange todos os trabalhadores que são filiados ao regime geral de previdência. Todos os trabalhadores. Da iniciativa privada, trabalhador rural, autônomo, todo mundo regime geral. Quais as características desse regime geral de previdência social? Ele é de organização estatal, ou seja, organizado pelo Estado. O Estado, quando eu digo, o Estado país, né? O Estado brasileiro, tá? Ele é organizado pelo Estado brasileiro. Ele é administrado pelo INSS, né? O regime geral é administrado pelo INSS na área de benefícios, é o que vocês vão fazer quando passarem no concurso. Vocês vão administrar benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. Certo? Vocês vão conceder benefícios para quem? Para os trabalhadores da iniciativa privada, autônomos, trabalhadores do comércio, trabalhadores da indústria, agricultores, e aqui no Nordeste, principalmente agricultores, né? Todo mundo está vinculado ao regime geral. O INSS administra os benefícios, vocês vão administrar os benefícios, e a Receita Federal do Brasil, aquela siglazinha RFB, Receita Federal do Brasil, quer dizer, essa é RFB, Receita Federal do Brasil. Ela administra o quê? O custeio, as contribuições. As contribuições para a Previdência Social, quem fiscaliza, quem administra é a Receita Federal. Vocês não vão fiscalizar a empresa, não vão fiscalizar segurado. Quem fiscaliza é a Receita Federal. Certo? A abrangência é geral, como eu disse, né? Para todos os segurados obrigatórios, para os segurados facultativos, e abrange também os servidores públicos que não estão cobertos por regime próprio de previdência, foi o que nós vimos há poucos minutos. O custeio do regime geral de previdência social, quem é que contribui? O custeio quer dizer contribuição. Custeio, anotem, custeio, contribuição. Quem custeia, quem contribui para o regime geral de previdência social? Esse custeio, pessoal, nós chamamos de custeio tripartite. Três partes, tripartite, três partes. Três partes contribuem, né, para custear, né? Três partes custeiam, três partes contribuem para o custeio. Três partes. Quem são? Empresas, trabalhadores e o governo. O custeio do regime geral de previdência social, esse regime geral ele é custeado por três partes. Empresas contribuem, os trabalhadores contribuem, já descontado o seu salário, né? Ou então contribuindo como facultativo, ou como contribuinte individual, e o governo também contribui para esse regime. Então, o custeio ele é tripartite. Anotem, tripartite significa três partes, né? Custeio tripartite. Tripartite. Tripartite significa três partes. Três partes, três pessoas contribuem para o regime geral de previdência social. Tripartite, três partes. Três pessoas custeiam esse regime. Trabalhadores, empregadores e o governo. Outra característica importante do regime geral de previdência social, qual é? Ele possui um teto máximo para a contribuição e para os benefícios. O que é esse teto, professor? O teto é o valor máximo. Esse teto, que é o valor máximo, ele serve para contribuições e para benefícios. Atenção, esse teto, que é o valor máximo de contribuição e de benefícios, no regime geral, esse teto máximo, ele é aplicado às contribuições de quem? Dos trabalhadores.
Teto máximo para a contribuição dos trabalhadores e para os benefícios dos trabalhadores. Eu vou apagar trabalhadores, que o nome mais correto é segurado, né? Não é certo falar trabalhadores, o certo é falar segurado. Já estamos falando de seguro social, né? Vamos colocar aqui direitinho. Existe um teto para a contribuição dos segurados e existe um teto máximo de benefício dos segurados, né? É o valor máximo, chama-se teto. Hoje esse teto, o valor dele está em R$ 7.087,22. Não precisa decorar esse valor, tá, pessoal? Porque esse valor ele é reajustado todo ano. Então não vai cair para vocês decorarem esse teto. Não precisa disso. A prova não vai cobrar esse valor, mas pode cobrar de vocês que vocês saibam a existência desse teto. Nenhum trabalhador, nenhum segurado pode contribuir sobre um valor acima disso. Então, consequentemente, nenhum benefício vai ser concedido com valor superior a isso. Complementar, justamente. Tá? Ah, professor, quer dizer então, no exemplo aqui, o cara trabalha no Banco do Brasil, ele é gerente, ele ganha R$ 15.000 por mês. 15 mil por mês, o salário dele. Tá? O gerente ganha bem, né? Qual vai ser o valor da contribuição que esse cara aqui vai contribuir por mês? Ele vai contribuir sobre 15 mil ou sobre o teto? Sobre o teto, eu acabei de dizer. Acima desse valor ele não contribui, né? Esses 15 mil aqui, ele só vai contribuir para o regime geral sobre esse valor aqui, que é o teto de contribuição. Se ele quiser ter um benefício condizente com a renda dele atual, ele vai ter que contratar uma previdência complementar. Por quê? Porque o regime geral de previdência, quando ele vier se aposentar, ele vai levar no máximo esse valor aqui também. É o teto de contribuição e o teto de benefício. Certo? Se ele quiser um valor acima disso, tem que fazer a contratação de uma previdência complementar. Entendido? Essa característica é muito importante. Não precisa saber o valor, precisa saber da existência do teto. Esse teto ele é o valor máximo para contribuição e para benefício. Entendido? Entendido? Podem anotar isso aqui. Se quiserem anotar o valor, tudo bem. Se não quiserem, né, esse valor não vai ser cobrado. A Lia Cardoso pergunta: professor, mas a gestão não seria quadripartite? Isso é uma pegadinha muito comum. Obrigado, Lia, pela sua contribuição. Nós falamos na aula passada que a gestão da Seguridade Social ela é quadripartite, 4 partes, né? A gestão é quadripartite, mas o custeio da Previdência é tripartite. A gestão, tá? Para não se confundirem, tá? Só voltando à aula passada, a gestão da Seguridade Social. A Seguridade Social, a gestão, ela possui uma gestão quadripartite. Ok? Pode ser objeto de pegadinha na prova, quadripartite, tripartite, aí o candidato que estiver, né, meia bomba vai se confundir. A gestão da Seguridade é que é uma gestão quadripartite, 4 partes, ok? Mas o custeio da Previdência é que é tripartite, são 3 partes. A gestão é quadripartite, né? Aqui vai entrar aqui o governo, vai entrar os trabalhadores, vai entrar os empregadores e os aposentados. As 4 partes que fazem parte da gestão. Mas para a contribuição da Previdência são apenas 3 partes, como nós vimos, que está aí no quadro. Ok? Custeio tripartite, gestão quadripartite. Ali aí está contribuindo. Pode continuar aí, pessoal. A participação de vocês é muito importante. Não confundam, tá? Na hora da prova, tripartite, quadripartite, lembrem, a gestão é quadripartite. Contribuição é tripartite. Pode passar de slide, por favor? Os regimes próprios de previdência, quais são as características principais deles? Né? O RPPS, Regime Próprio de Previdência Social.
Primeira característica básica, que ele abrange os servidores públicos efetivos, tá? Quando eu digo efetivos, pessoal, entendam, servidor detentor de cargo efetivo, servidor concursado, servidor efetivo. Por que isso, professor? Porque nós sabemos que existem servidores públicos que são comissionados, né? O prefeito nomeia uma portaria, nomeia uma pessoa, né? Esses servidores não são servidores efetivos. Comissionado, temporário, aquelas pessoas que são contratadas de forma temporária, né? Aquelas que têm uma portaria que o vereador arruma e o prefeito nomeia, nenhum desses aí são efetivos. Para estar vinculado ao regime próprio de previdência social, tem que ser servidor efetivo. Ou seja, não pode ser temporário, não pode ser comissionado, não pode ser empregado público, não pode ser empregado público, certo? Para fazer parte do regime próprio de previdência social, tem que ser servidor público efetivo. Tem que ser servidor público efetivo. Os militares também são vinculados ao regime próprio de previdência, certo? Já os servidores não efetivos, como eu disse, eles são excluídos do regime geral. Olhem para cá. Abrange os servidores efetivos. Quem não é efetivo é excluído. É excluído do regime próprio. Esses servidores que são excluídos do regime próprio, eles vão para onde? Para o geral. O geral, como eu disse, ele abrange todo mundo. Todo mundo, exceto servidores efetivos. Exceto servidores efetivos. O resto vai todo mundo para o regime geral. Tá? Então, servidor municipal, como eu disse, né, nas primeiras slides, servidor efetivo municipal, cuja prefeitura, né, cujo ente não instituiu o regime próprio, eles também são excluídos do regime próprio, eles não entram, eles vão todos para o regime geral. Então, acompanha. Servidor público. Vamos aqui. Tipo de servidor público. Primeiro que eu disse, os efetivos. Vão para onde? Os efetivos vão para qual regime? RPPS, regime próprio, servidor público efetivo. Se for servidor comissionado, se for servidor portariado, se for um detentor de mandato eletivo, por exemplo, um vereador. Se for um empregado público. O que é empregado público, professor? É um servidor público concursado. É um servidor público concursado de uma empresa pública. Um servidor público concursado de empresa pública. Que empresa pública? Por exemplo, o Banco do Brasil. Alguém já fez aqui concurso para o Banco do Brasil? Lá é uma empresa pública. Uma empresa administrada, em sua maioria do seu capital, administrada pelo governo federal. Aqueles servidores concursados do Banco do Brasil, eles são empregados públicos. Logo, eles não são detentores de cargo efetivo. Logo, eles são vinculados a qual regime de previdência? Regime geral. Toda essa galera aqui, ó, são todos filiados ao regime geral de previdência social. Todos. Só é regime próprio servidor público efetivo. Ok? E para terminar, também entra aqui servidor efetivo, que é essa última linha. Servidor efetivo municipal, né? Cuja prefeitura não criou RPPS. RPPS, certo? Essa galera aqui de prefeitura, embora seja concursado, embora seja efetiva, mas a prefeitura não tem regime próprio, eles vão ficar onde? Vai todo mundo para o regime geral. Então, comissionados, portariados, vereadores, empregados públicos, todo mundo vai para o regime geral. Tá? Todo mundo vai para o regime geral. Isso é muito importante ter em mente isso. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta no chat. Já respondemos. Pergunta da Lia. Então, não confunda, tá? Não confunda. Regime próprio com regime geral. Podem copiar essa parte aí que a gente vai passar agora para os princípios da Previdência Social. Pode passar o slide. Perdão, nós temos ainda... Previdência complementar nós já falamos, né? Facultativa, pode passar.
Previdência complementar dos servidores públicos e a previdência privada também, a gente já falou. Previdência complementar. Aí é só o textozinho que vocês vão ter no material de vocês, a gente mostrou aí, mas nós já falamos desse texto. Pode passar também. Pronto, princípios básicos de previdência social. Princípios básicos da previdência social. São 3 os princípios básicos da previdência social. Posso apagar, pessoal? Copiaram? Vamos lá. Os 3 princípios básicos da previdência social. A compulsoriedade, como nós vimos, a obrigatoriedade. A previdência social ela é obrigatória, você não escolhe se você se filia ou não. Ou seja, ela é filiação obrigatória, ela é compulsória. O outro princípio básico é o da contributividade. Você se filia à Previdência de forma obrigatória e também é obrigado a contribuir, né? Além de ser obrigado a se filiar, você tem que ser obrigado a contribuir. E o último é o princípio da solidariedade, que nós vamos ver o que cada um desses 3 princípios fazem. Vamos lá, vamos passar. Primeiro, que é a compulsoriedade. O que é que ele quer dizer com compulsoriedade? Não, perdão, pode voltar. Pode voltar. A compulsoriedade, que nós já vimos, né? A obrigatoriedade. Todos aqueles que exercem atividade remunerada são obrigatoriamente filiados, né, à Previdência Social. Né? A contributividade. Se você é obrigado a se filiar a uma previdência, que é um seguro, se você é obrigado a se filiar, para ter direito aos benefícios previdenciários, você também tem que contribuir. Né? Não existe isso, eu vou me filiar a um regime de previdência e não vou contribuir. Se você não contribuir, você não vai ter direito a quê? Aos benefícios. Né? E por último, a solidariedade, que é aquilo que eu disse, que todos contribuem para financiar o benefício de todos. Né? O regime ele é regime solidário, regime de repartição simples. Então, esse tripé aí, compulsoriedade, contributividade e solidariedade, né, ele amarra a previdência social. Ele amarra, né? Todos são obrigados a contribuir, né? Todos são obrigados a se filiar e todos são solidariamente contribuintes desse regime. Certo? Quais são os princípios básicos da Previdência, né? Além desses 3? Aí a gente vai entrar nos princípios básicos, né, da Previdência. Primeiro princípio básico da Previdência Social é o princípio da universalidade da participação nos planos previdenciários. O que esse princípio quer dizer? Os planos de benefício eles devem ser acessíveis a todos. Tem que abranger a maior número de pessoas possível. Esse regime tem que ser universal. Tá? Tem que ser universal. Por isso que a lei, ela de vez ou outra, ela é alterada para facilitar a entrada de mais pessoas. Como a Previdência Social ela tem que ser universal, tem que abranger a todos, não é interessante que fique pessoas de fora trabalhando na informalidade sem contribuir para a Previdência. Por isso que a lei criou um sistema especial de inclusão previdenciária. O que é isso? A possibilidade de pessoas que estavam na informalidade entrarem para o regime de previdência. O cara que trabalha por conta própria, é um microempresário, está ali ralando dia e noite, vendendo, fazendo tudo por conta própria. Às vezes esse cara não sobra um dinheiro no fim do mês para ele pagar a previdência dele. Né? Por quê? Porque é caro, para ele sair é caro. Foi o que a lei fez, criou alíquotas reduzidas de contribuição para que essas pessoas que estavam do lado de fora da previdência se filiassem e entrassem e passassem a contribuir. Foi o chamado Sistema Especial de Inclusão Previdenciária. Alíquotas diferenciadas, alíquotas menores, para que uma pessoa que não conseguia pagar, agora consiga. Né? Antes dessa lei de inclusão previdenciária, para um contribuinte individual, por exemplo, pagar, o contribuinte individual é o que a gente chama de autônomo. Né? Contribuinte individual. Pensa aí num cara que ele exercia uma atividade de forma autônoma. Vamos pensar no cara que tem um salão de cortar cabelo, né? Um barbeiro, uma costureira. Né? Antes dessa lei aqui, para a costureira, para o barbeiro, para todos esses autônomos pagarem a Previdência Social,
eles tinham que fazer uma contribuição numa alíquota de 20% do salário. Se fosse salário mínimo, que ele quisesse se aposentar com salário mínimo, no nosso exemplo, 20% do salário mínimo hoje estaria custando, né, mais de R$ 200, né? 1.212 vezes 20, né? Era caro, né? Olha aí quanto é 1.212 vezes 20, para a gente ver. 224, olha aí. É isso? Vê aí. 1.212 dá 200 e quanto? 244, é? 242,40? 242,40. O cara que quisesse contribuir para a Previdência, antes dessa lei, tinha que usar essa alíquota de 20%. Já ficava caro, né? Quem consegue ganhar um salário mínimo e tirar 240 para pagar de Previdência? Faz muita falta, né? Para o cara que ganha um salário mínimo. Com essa lei aí, as alíquotas caíram. Ele pode hoje se cadastrar como microempreendedor individual e pagar apenas 5% do salário mínimo. Calcula aí quanto é que dá 5% de 1.212, para você ver a diferença. 5% de 1.212. 1.212 vezes 5. 1.212 vezes 5. Basta botar vezes 5. R$ 60,60. Olha a diferença. De 240 para 60. Melhorou, né? Melhorou para ele contribuir, não foi? Então, essa lei, ela visa justamente isso. Como o princípio da Previdência é a universalidade da participação nos planos, ou seja, a lei tem que possibilitar que o maior número de pessoas entrem nos planos de Previdência, né? Tem que ser universal. Então, a lei deve buscar isso, ela deve buscar formas para filiar o maior número de pessoas possível. E deve buscar formas para a inclusão do quê? Dos trabalhadores que estavam na informalidade, que não podiam pagar porque era caro. A lei deve buscar formas de incluir essas pessoas nos sistemas de previdência. É isso que esse princípio está dizendo. A universalidade, incluir o maior número de pessoas possível no sistema previdenciário. Certo? Vamos lá. Vamos para o próximo princípio. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços à população urbana e rural. O que esse princípio quer dizer? Quer dizer que quem trabalha na cidade ou quem trabalha na roça tem direito aos mesmos benefícios. Não pode haver discriminação. Né? Pelo princípio da igualdade, se o trabalhador da cidade tem direito ao auxílio por incapacidade temporária quando fica doente, o da roça também tem. Se o da cidade tem direito a se aposentar, o da roça também tem. Se aqui na cidade as mulheres têm direito ao salário maternidade, a da roça também tem que ter. Então, a uniformidade é isso, né? Tratar todos de forma igual. O plano de benefício deve ser o mesmo entre quem é da roça e quem é da cidade. Então, simples, né? Não há dificuldade aí nesse entendimento. Pode passar para o próximo princípio. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. O que é que esse princípio quer dizer? Nós vimos na aula passada, seletividade é o quê? Impor requisitos, né? Selecionar. A seletividade é você fazer uma seleção das pessoas que têm direito aos benefícios. Por quê? Porque os recursos não são ilimitados. Eu falei isso na aula passada. Se eu fosse dar, por exemplo, aposentadoria a todo mundo sem exigir um requisito mínimo de idade, né? Já pensou, se você nasceu, já nasce aposentado? Não existe isso. Tem que ter um requisito. Qual é o requisito mínimo? Uma idade. Então, a lei tem que fazer a seleção. A lei tem que fazer seletividade. Para quê? Para poder distribuir os benefícios. Não pode haver uma distribuição aleatória, sem critérios, sem requisitos. Então, para cada benefício, existe uma seleção. Para cada benefício, existem requisitos. É o que o princípio está dizendo. Faça uma seleção para quê? Para poder distribuir os benefícios. Ok? Pode passar para o próximo. Esses princípios eles são muito parecidos com os da Seguridade Social, que nós demos na aula passada, então a gente está
né? Explicando da mesma forma como nós explicamos em relação à Seguridade Social. Agora, esse princípio aqui, ó, esse princípio ele é específico da Previdência Social. Ele é específico da Previdência. O que é que esse princípio diz? Olha só, o que esse princípio fala? Presta atenção. O cálculo dos benefícios deve ser feito considerando os salários corrigidos monetariamente. O cálculo dos benefícios, quando for feito, tem que fazer uma correção nos salários. Esse princípio aqui é um princípio da Previdência Social. Para fins do cálculo da renda mensal, todos os salários devem ser atualizados, né, pelo índice, que é o índice da inflação, que é o INPC. Para quê? Para evitar defasagem no valor da prestação. Olha só, vem aqui comigo. Vamos raciocinar o seguinte. Quando é feito o cálculo dos benefícios, o INSS ele faz a soma de todos os salários de contribuição da vida do trabalhador. Então, vamos pensar na aposentadoria. Né, rapidinho aqui para entender esse princípio. Quando o segurado for se aposentar, requerer uma aposentadoria no INSS, o que é que o INSS vai fazer? Ele vai pegar os salários de contribuição desse trabalhador, de toda a vida dele, a partir do mês julho de 94. Vamos fazer o exemplo aqui. Seu Zé vem se aposentar. Seu Zé trabalhou de 1985 até 2022. Seu Zé completou a idade mínima e também já completou o tempo mínimo. O INSS vai pegar o salário de seu Zé e fazer a soma de todos esses salários e fazer uma média. Né? Só que não vai pegar o salário dele a partir de 85, não. Vai pegar a partir de julho de 94, que é quando foi criado o Plano Real. Acho que vocês não eram nem nascidos. Né? Aí o INSS pega todos os salários deles a partir de julho de 94 até o mês anterior ao benefício, né? Nós estamos em setembro, vai pegar aqui o salário dele até agosto de 22. Esses anos para trás, ele não vai servir para o cálculo, mas vai servir para o cômputo do tempo de contribuição. Né? De 85 a 2022, ele já tem o quê? 37 anos, né? 37. 37 anos de contribuição, já dá o tempo mínimo. A idade, 65 anos. Digamos que o seu Zé já tenha. Ele tem 37 anos de contribuição. O INSS vai fazer a média de todos os salários deles, de julho de 94 até o mês anterior. Vai fazer a média de todos esses salários de contribuição. Agora, se não houvesse esse princípio mandando fazer a correção monetária desse salário de contribuição, olha o que ia acontecer. Lá em julho de 94, o salário mínimo, digamos que o seu Zé sempre ganhou aqui, né, um valor não muito alto. Em julho de 94, ele ganhava um salário mínimo. Eu acho que era R$64. Salário mínimo, lá em julho de 94. 94. Julho de 94. Julho de 94. Não tem perguntas. Era R$64, né? Aí passou um ano, julho de 95, aumentou para 70. Né? Julho de 96, parece que foi para 112. Eu acho que sim. E assim foi a vida do seu Zé, ganhando sempre perto do salário mínimo. Mas aí, vamos pensar aqui que de 2002 até 2022, esses últimos 20 anos, 17 anos era salário mínimo. Nesses últimos 20 anos, seu Zé começou a ganhar relativamente bem. 5 mil, 5.500, 6 mil. Hoje o seu Zé está se aposentando, ele está contribuindo para a Previdência, o salário dele é 6.500. Né? Nesses últimos 20 anos, ganhou um emprego melhor, está contribuindo melhorzinho. Mas lá no início do período de trabalho dele, era salário mínimo. Né? Esses primeiros 17 anos. Até 2002 ele passou num concurso, foi trabalhar no Banco do Brasil. Pronto. Seu Zé agora é do Banco do Brasil. Agora raciocine, vocês que são bons de matemática. Se eu fizer essa média aqui de todos os salários de contribuição de seu Zé, usando valores altos e valores baixos, o que é que vai acontecer com essa média? Vai cair. Vai cair muito. Ora, não é justo para seu Zé ele contribuir com salário mínimo aqui, isso aqui está defasando os valores atuais. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser justo com seu Zé. Eu tenho que fazer o quê? Uma correção monetária. Eu aplico o índice da inflação, o INPC, e esses valores aqui, lá de 1994,
20 e tantos anos atrás, esses valores eles vão passar por uma atualização, eles são multiplicados por alguns índices, né? São multiplicados por uns índices bem altos, né? 10, 9,5. Então, em vez de eu fazer a média com R$ 64, eu faço a média com 640. Eu faço a média com 700. Eu faço a média aqui com, sei lá, 900. Já melhorou para seu Zé, né? Em vez de fazer uma média com um valor bem pequenininho, eu já vou fazer uma média com um valor atualizado. Para todos os benefícios, que é calculado através do salário de benefício, é feita essa atualização monetária. Então, a lei diz, a lei impõe, quando a Previdência for fazer o cálculo dos benefícios, atualize monetariamente os salários de contribuição. Para quê? Para que na hora de fazer a média, fique uma média justa. Entenderam? Por quê? Para na média do salário de contribuição não ficar defasado com salários sem atualização. Precisa dessa atualização. Então, o que esse princípio diz é isso. Legislador, quando for calcular benefícios previdenciários, atualize os valores, para não haver defasagem nos valores dos benefícios. Entendido? É só isso que esse princípio fala. A atualização do salário de contribuição para fins de cálculo, para não haver defasagem. Pode passar. Irredutibilidade do valor dos benefícios. A pergunta que a Raquel fazia logo no início da aula. A redutibilidade da Seguridade Social, ela garante o valor nominal dos benefícios, né? Agora, em relação ao benefício previdenciário, Raquel, existe outra irredutibilidade, que é a redutibilidade do valor real, para garantir o poder aquisitivo. Tá? O que é a irredutibilidade do valor real? É fazer reajustes periódicos do valor dos benefícios para preservar o valor real. Todo mundo aqui sabe, todo início de ano, o governo aumenta o valor das aposentadorias. Não é assim que acontece? Todo mundo que tem pai aposentado, que tem mãe aposentada, uma avó aposentada, mês de janeiro, o que é que acontece? É feita uma atualização, é feito um reajuste do valor das aposentadorias e das pensões. Por que é feito isso? Para cumprir esse princípio aqui da Previdência, que diz: o valor dos benefícios devem ser irredutíveis para preservar o poder aquisitivo. O que é preservar o poder aquisitivo? É preservar o valor real, preservar o poder de compra. E como é que preserva o poder de compra? Aplicando um reajuste periódico. Pega a inflação do último ano, quando é em janeiro, esse índice de inflação reajusta os benefícios, né? Esse índice, que é o INPC, é um índice utilizado pela lei para fazer o reajuste anual. Olha só o que a lei diz: o valor dos benefícios de manutenção será reajustado anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo, com base no INPC. Isso aqui é a irredutibilidade do valor real, a redutibilidade do poder aquisitivo, certo? Isso se aplica aos benefícios previdenciários. Aquela irredutibilidade que você perguntou, ali é a irredutibilidade da Seguridade Social. Ali ela garante o valor nominal. Essa irredutibilidade aqui ela garante o valor real, o valor do poder de compra das aposentadorias. Isso é feito com reajustes periódicos. Todo início de ano é feito reajuste periódico das aposentadorias para garantir o valor real, para garantir o poder aquisitivo. Ok? Vamos lá, vamos seguindo. Qual é o próximo princípio aí? Valor da renda mensal dos benefícios substitutivos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado, não inferior ao salário mínimo. O que esse princípio da Previdência está dizendo? Ora, o cara precisa de um benefício, e esse benefício vai substituir a sua renda, garanta pelo menos o salário mínimo para ele. Então, os benefícios substitutivos, que são aqueles que substituem a renda do trabalhador, é garantido para eles, no mínimo, um salário mínimo. Não pode haver benefício menor que um salário mínimo se for um benefício substitutivo, que é a pensão, a aposentadoria, o salário maternidade, né? Agora, existem benefícios que não são benefícios substitutivos. Olha para cá. Os benefícios substitutivos não podem ter valor inferior ao salário mínimo. Já os benefícios complementares ou benefícios indenizatórios,
Aí sim, esses benefícios eles podem ter salário, valor inferior ao salário mínimo. Quais são esses benefícios? Tem dois exemplos aí, ó, o auxílio acidente e o salário família. Eu disse no início da aula, né, que o salário família é uma cotazinha de R$ 56 por cada filho. Ele é um benefício complementar. Esse benefício ele não substitui o salário do trabalhador, ele está apenas complementando. Né? Então, ele pode ser inferior ao salário mínimo. O auxílio acidente, nós vamos ver que benefício é esse. Também pode ser pago em valor inferior ao salário mínimo. Por quê? Porque esse benefício do auxílio acidente é um benefício indenizatório. Né? O benefício do auxílio acidente ele tem uma característica que o trabalhador ele pode voltar a trabalhar e ficar recebendo o auxílio acidente. Nós vamos entender onde é que isso acontece. Não pode ser inferior ao salário mínimo, se for substitutivo. Aposentadoria, uma pensão, salário maternidade, não pode. Agora, se for um benefício complementar ou se for um benefício indenizatório, aí não tem problema. Pode ser pago em valor inferior ao salário mínimo. Entendido? O exemplo aí que eu dou para vocês é o salário família e o auxílio acidente. Esses dois benefícios eles podem ser pagos em valor inferior ao salário mínimo. Continuando. Previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional. Já vimos que a previdência complementar é de caráter facultativo, lembram? Você se filia se quiser, né? Se filia se quiser. Ela é facultativa, ela não é obrigatória. Facultativa quer dizer não obrigatória. Você se filia a uma previdência complementar se quiser. Olha o que é que diz a Constituição no seu artigo 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral, será facultativo. Né? Será facultativo, ou seja, não será obrigatório. Baseado na constituição de reservas, ou seja, uma constituição de uma poupança. Constituição de uma poupança que garanta o quê? O benefício contratado e regulado por lei complementar. Essa é a previdência complementar. Caráter facultativo e ela é autônoma em relação ao regime geral. O que quer dizer isso? A previdência complementar, anotem, tá? A previdência complementar, as duas características básicas dela, a gente vai falar agora, é caráter facultativo. Caráter facultativo, que quer dizer o quê? Não obrigatória. Você não é obrigado a contratar uma previdência complementar. E o outro, a outra característica básica da previdência complementar é ela é autônoma em relação ao RGPS. Ela é autônoma, ela não depende do regime geral. O que quer dizer isso, professor? Ora, se você, preste atenção, se você quer contratar uma previdência complementar, não é obrigatório você primeiro se filiar ao regime geral para depois fazer uma previdência complementar. São autônomos, né? São independentes. Né? São regimes independentes. São independentes. Quer dizer, professor, que se eu não trabalhar, mas tiver condição, for rico, for milionário, se eu quiser pagar só uma previdência complementar do banco, não quiser nunca saber de previdência social, eu posso contribuir só para a previdência complementar? Posso, porque ela é autônoma. Né? Ela é autônoma. Eu não sou obrigado, para me filiar à previdência complementar, primeiro ser filiado à previdência social. Não é preciso. Eu posso contratar uma previdência complementar de forma autônoma. Ok? São regimes independentes. E, embora o nome seja complementar, isso não quer dizer que ela vá complementar a sua aposentadoria no regime geral. Tá? O valor do benefício da previdência complementar, não complementa benefício do RGPS.
Dá para pegar aí na câmera aí, onde eu escrevi? O valor do benefício da previdência complementar não complementa o benefício do regime geral. Embora seja um nome complementar. Embora tenha esse nome complementar, isso não quer dizer que essa previdência complementar complemente o valor do benefício do RGPS. Como assim, professor? Vou fazer o exemplo aqui do gerente do Banco do Brasil. Eu gosto de falar do Banco do Brasil. No meu exemplo aqui, para explicar essa característica aqui. Um exemplo aqui. O gerente do Banco do Brasil, ele ganha 15 mil reais por mês. 15 mil reais por mês. 15 mil reais por mês. Quanto é o teto do regime geral? 7.087,22. 7.087,22. Ora, o gerente já está preocupado. Eu estou perto de me aposentar, mas o INSS só vai me dar 7 mil reais por mês. E eu ganho 15. Ora, de uma hora para outra, quando eu me aposentar, eu vou perder 8 mil reais. O cara já fica preocupado, não fica não? Já cai o seu padrão de vida. Como é que o cara está ganhando 15 mil e vai se aposentar só com 7? Ele já fica preocupado, já coloca aquilo na cabeça. O que é que ele faz? Ele contrata o quê? Contrata uma previdência complementar. Contrata a previdência complementar. E lá os funcionários do Banco do Brasil têm a sua previdência complementar fechada. Eu acho que é a Previ. É um fundo de pensão só para os trabalhadores do Banco do Brasil, só para os empregados do Banco do Brasil. É muito boa essa previdência complementar deles. Só que nós sabemos que a previdência complementar ela é de caráter de benefício de contribuição definida, não é benefício definido. O que quer dizer, professor? Quer dizer, então, que quando ele se aposentar, o INSS vai dar 7.087 para ele, mas o valor da previdência complementar não vai ser essa complementação aqui, não. De 8 mil até chegar aos 15. Por quê? Porque a previdência complementar ela é regime de capitalização, que é aquela poupançazinha que você paga todo mês, que vai render, sabe Deus quanto, e a gente não sabe qual vai ser o valor do benefício que vai ser dado. Né? Ou seja, o valor do benefício da previdência complementar não obrigatoriamente complementa os benefícios do regime geral. Pode ser aqui, quando ele vier se aposentar, ele receba 7 mil do INSS e essa previdência aqui que ele contratou renda para ele 3.500. É capitalização. Digamos que a contribuição dele foi pouca, né? Não rendeu o quanto foi esperado, né? E ele vai ficar recebendo de previdência complementar 3.500, com 7 mil, 10.500. Não complementou. Por quê? Porque é autônoma em relação ao regime geral. O valor do benefício não complementa os benefícios do regime geral. Entenderam? Previdência complementar, característica principal, ela é autônoma e o valor do benefício não complementa o valor do benefício do regime geral. Ok? Entendido? Vamos para o próximo, para a gente terminar aqui essa matéria. O caráter democrático descentralizado da gestão, como nós vimos, também se aplica na Previdência Social. Né? Esse caráter democrático, nós vimos que a gestão é quadripartite. Né? A gestão é sempre quadripartite, seja da Previdência, seja da Seguridade Social. Quem é que participa dessa gestão? O governo, os trabalhadores, empregadores e aposentados. 4 pessoas. A gestão é sempre quadripartite. Gestão. Tá com calor? Eu ouvi errado. Tá achando quente o calor? Tá quente a sala? Eu não tô achando não. Tá quente aí? É porque você é mais forte do que a gente. Ok, pessoal? Essa é os nossos princípios básicos da Previdência Social. Entendido? Vamos lá, vamos seguindo. Pode passar esse slide, por favor? Eu esqueci de... Esse também. Eu esqueci de tirar, são princípios muito específicos, pode tirar. Vamos ver as questões. Como é que esses princípios eles são cobrados em prova? Né? Vamos treinar aí rapidinho, faltando 10 minutos para a gente terminar a nossa aula. Primeira questão aí.
Tá aí no material de vocês? Esse não é o da aula passada, não. Esse material é o de hoje. Vamos resolver. O que, é que vocês acham aí? A primeira questão aí, no estilo do CESP, né? Certo ou errado? Essa questão, essa primeira, está certa ou está errada? Vocês que estão aí assistindo online, podem mandar a resposta aí no chat, tá? Primeira questão, pessoal, certo ou errado? Galera aqui do presencial. Por que está errada? Exatamente, ó. Simon Cardoso aqui também do online também respondeu errada. Por quê? Porque não são todos os benefícios que não podem ser inferior ao salário mínimo. Lembram? São apenas os substitutivos. Os complementares e indenizatórios, eles podem ter valor inferior. Então, essa regra aí não se aplica à Previdência. O que se aplica à Previdência é que diz que existem benefícios que podem ser inferior e tem benefícios que não podem. Então, essa regra aí ela não está correta da forma como está dita. Né? Não são todos os benefícios. Essa regra só se aplica a benefícios substitutivos do salário ou do rendimento do trabalhador. Vamos passar para a próxima, segunda. Se vocês já quiserem anotando o gabarito, tá? Depois vocês só transcrevem aí para o material de vocês. Segunda. Ó, essa aí já foi uma questão de 2021, do CESP também, viu? Do ano passado. Olha aí como é que o CESP está cobrando essa matéria. E aí, segunda questão. Certo ou errada? Segunda questão, certo ou errada? Previsão constitucional do financiamento pelo Estado e pela sociedade, por meio das contribuições para a Previdência, atende ao princípio da diversidade da base de financiamento? O que é diversidade? O que é uma coisa diversa? Financiamento espalhado, né? Diverso. Várias pessoas contribuindo para o sistema. Isso é ser diverso, né? Quando o financiamento é do Estado e da sociedade, isso é diversidade de financiamento? Existem fontes diversas de financiamento? A sociedade contribui, né? Ou seja, é diverso. Não é só uma pessoa que contribui, são várias, são diversas pessoas. Então, normal, correto. Segunda questão, correto. Várias pessoas contribuindo é diversidade. Diversas pessoas contribuindo e financiando, né? Nome diverso, diverso quer dizer vários, diverso, várias pessoas contribuindo. No caso aí ele está falando de uma forma, de outra forma, né? É mais genérico ainda. Ele nem diz que são três, ele diz que são diversos, né? Então, é uma questão bem aberta, né? Bem ampla. Né? Então, tem uma questão assim ampla ela ser errada. Vamos para a terceira. Vamos ler aqui rapidinho para a gente terminar. Ó, em decorrência da baixa arrecadação das contribuições previdenciárias e dos elevados valores pagos a título de benefício a seus segurados, o regime previdenciário próprio de um município do Rio de Janeiro, ele colocou um caso aqui, né? O regime previdenciário próprio de um município do estado do Rio de Janeiro tem suportado um déficit previdenciário há alguns meses, ou seja, está pagando mais benefícios, né, do que arrecadando, está tendo déficit. Né? Nessa situação, a gestão financeira do referido regime não poderá reduzir os valores dos benefícios concedidos a seus segurados,
ainda que essa redução seja limitada ao tempo em que o regime permanecer deficitário. Vocês estão entendendo aí que ele está dando um casozinho concreto, mas o que é que ele quer saber do candidato? Ele quer saber o conhecimento de um princípio. Qual é o princípio que ele está falando aí? Que os benefícios não podem sofrer redução e redutibilidade. Né? A redutibilidade quer dizer o quê, professor? Ora, o cara se aposentou com 2.000, não pode haver redução. Essa aposentadoria ela só pode ter acréscimos, né? Não pode haver redução. Então, ele está falando aí da irredutibilidade dos valores do benefício. Então, se você analisar essa questão aqui de acordo com o princípio da irredutibilidade, essa questão está certa ou está errada? Ele está dizendo que não pode reduzir. Então, a questão está correta. Princípio da irredutibilidade. Não importa se está tendo déficit, pessoal. O déficit, o governo tem que suprir. Esse déficit previdenciário é o que chama na televisão, chama de rombo. Ah, o rombo da Previdência. Na verdade, é um déficit. É uma diferença, um desequilíbrio entre aquilo que é pago e aquilo que arrecada. Essa diferençazinha chamada de déficit, o governo tem que complementar. Não pode tirar dos aposentados, não. Os aposentados não têm nada a ver com isso. Né? Não pode haver redução de suas aposentadorias. Tá certo? A terceira questão está correta. Vamos para a próxima. Simon aí participando, acertou também a terceira correta. Vamos lá para a quarta. Também ó, são questões recentes da CESP, tá? Ó, 2020, questões recentes. Essa aí tá fácil. Por que vocês acreditam? Qual é o motivo do erro? O princípio envolvido aí é o princípio da preexistência do custeio. O microfone está apertando minha cabeça. O que é que o princípio da preexistência do custeio diz? Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Né? Nenhum benefício ou serviço. Ele está dizendo que isso aqui não se aplica aos serviços. Está errado por isso. Nenhum benefício ou serviço pode ser criado sem a fonte de custeio. Sem a fonte de que vai custear aquele serviço, que vai custear aquele benefício. Certo? Então, se aplica sim aos serviços também. Se aplica aos serviços também. O erro da questão foi somente essa. Vamos para a próxima. Quinta. A quinta é de marcar, né? A prova de vocês não vai ser de marcar. Vocês querem responder? A prova de vocês vai ser certo ou errado. É uma questão também recente, 2019, da banca CESP. Querem tentar? Vamos pular essa, né? A questão, a prova de entre D e E. Mas você sabe que o regime geral tem caráter contributivo, não tem? É uma das características do regime geral. Filiação obrigatória, caráter contributivo. Então, não, ele quer correta. Correta é D, né? RGPS tem caráter contributivo. Filiação obrigatória, caráter contributivo. A resposta é a letra D. Mas a prova de vocês não vai ser assim no formato de
né, de múltipla escolha, vai ser certo ou errado. Então vamos treinar questão certo ou errado. Vamos para a próxima. A carência a gente vai ver nas próximas aulas. A carência é o número mínimo de contribuição para ter direito a um benefício. Questão 2019. Vocês acham que o princípio da diversidade diz isso aí? Pela lógica aí. Ah, professor, faltei a aula passada, mas pela lógica aí, esse princípio diz isso? Quando existem diversas pessoas contribuindo, isso contribui para que esse sistema não quebre? Contribui para a saúde financeira? Claro, né? Várias pessoas contribuindo faz com que o sistema não quebre. Se as empresas estiverem em crise, os trabalhadores vão continuar contribuindo. Isso é diversidade. A diversidade ela justamente evita isso, a quebra do sistema, já que são várias pessoas contribuindo. Então, a sexta questão, pela lógica, né? Você lendo pela lógica, você coloca como correto. Então, pessoal, são essas questões que eu deixei para vocês. Tá? O material a gente vai continuar nas próximas aulas, tá certo? Espero contar aí com a presença de vocês toda sexta-feira, até a dia da prova, para a gente chegar lá na prova e gabaritar essa matéria. Qualquer dúvida, podem mandar para o pessoal do IB que a gente responde a vocês, tá ok? Até a próxima.